todas elas terminam, acabam. Em que momento, digamos assim, o ser, o indivíduo, abandona o corpo, é por vontade de Krishna. Mas em que momento há a liberação? Se eu for falar alguma coisa, pode ser fruto da minha especulação. A liberação não começa a partir do momento que você nasce também? Não pode ser? Pode. Não pode? Não, a partir do momento que você abre o olho, você começa a indagar. Não é um começo da liberação? É como tem naquela... Tem um passatempo com Chaitanya Mahaprabhu, acho que é com Govinda Datta, que a Govinda Datta faz uma coisa errada. Chaitanya Mahaprabhu fica muito irritado e fala pro pessoal, ele só vai se liberar daqui milhões de vidas. Mas a Govinda Datta, me desculpe se não é Govinda Datta, me corrijam, porque principalmente se está filmando, eu já sei que vai ter neguinho lá falando. Que vai ter. Mas, bom, enfim, é um personagem no Chaitanya Charitamrita. E aí, quando ele ouve que ele só vai ser liberado daqui milhões de nascimentos, ele sai, pula em êxtase. Eu vou ser liberado. Ou seja, ele já está no caminho da liberação. Que adianta, que importância vai ter milhões ou milhões e milhões de nascimentos? Ele já está no caminho, não é? Entendeu? Então, dizer agora, eu sinceramente, eu não saberia dizer, seria fruto da minha especulação dizer, vai acontecer assim, ele vai estar liberado, aquele não está liberado. Não sei. Mas um dia todos nós seremos liberados? Nós já somos liberados, né? Pode levar milhões de vidas, que importa? Não é? Que importa? Tolerância, esperar o poder. Mas já é liberado. Aí ele podia sair pulando por aí falando, nós estamos liberados. Não é verdade? Não fala que quem canta Hare Krishna já está liberado. Mas depois a gente começa a ver todas aquelas implicâncias, fala, mas se pisar no calo de alguém, você não vai a Krishna louca. Não é assim? Se fizer tal coisa, não vai a Krishna louca. Mas você já está, não temos garantia, já está liberado. Esse temor é que nós temos que perder. E a gente ainda está muito ligado, arraigado ao temor de, digamos assim, falar, eu pisei no pé do outro porque eu quis pisar. Mas eu não devia ter feito aquilo. Então, é um conceito, aí vem outro conceito. Ok. Vai, ok, tá certo, você tá certo. Mas isso quer dizer o quê? Que libera agora a gente pisar no calo de todo mundo? Não, ele é absoluto. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. Não, é só que cada vez que nós agimos de uma forma que nos deixa temeroso, né, nós acordamos e a consciência vem e diz, não faça isso, que isso não é correto. É a nossa consciência, né? A gente tem medo, né? Porque a gente tem aquele conceito do pecado e coisa assim. Então, a gente faz uma certa distinção, a gente deveria fazer uma distinção. Ou seja, uma coisa é você ser maduro, para saber pisar, saber onde pisa, para não pisar no calo dos outros, para saber que todo mundo tem o seu lugar nesse mundo, né? Ou seja, não criar problemas. Mas outra coisa é ficar só vivendo com medo do pecado, vamos dizer. O que é esse pecado? A gente não... É aquela coisa, às vezes... a parada, né? Nos Vedas fala o pecado que seria aquilo que te distancia da espiritualidade. Aquilo que vai te distanciar. Então, mas não é uma questão de medo, é uma questão de consciência. É uma questão de estar alerta e você saber aonde você vai. Agora, quando a gente sempre põe medo, né? Onde a consciência de Krishna não pode se basear no medo.
Às vezes, esse é um conceito da religião ocidental, né? Principalmente no cristianismo, no judaísmo, o Deus da Bíblia, que ele bota medo no povo, né? Ele bota medo. Talvez era uma maneira de educar, botando medo. Mas a gente sabe que, hoje em dia, pelo menos, você não vai educar uma criança botando medo na criança. Isso já era. Você vai instruir a criança, porque a criança tem capacidade de aprender. Né? Tipo, não faça isso, porque se fizer, vai abrir essa porta e o bicho-papão vai te comer. Não tem essa coisa? Essa era aquela nossa ideia de educar uma criança. Mas nós não somos crianças a tal ponto de ficar educados apenas por esse medo. Entendeu? A gente não educa uma criança, a gente sabe que não educa uma criança dessa maneira. A gente pode educar de uma outra maneira, muito mais amorosa. Não é? Certo? Eu só queria fazer um complemento dessa questão e um outro questionamento. Complemento com questionamento. Eu vi uma abordagem que existiria 3 níveis de pessoas que seguem a Deus. O primeiro pelo temor do pecado, desse Deus. Segue a Deus pelo temor. São esse tipo de algumas religiões seguem pelo temor. Outros, mais ou menos, seguem pelo sergiane, seguem pelo conhecimento das Escrituras. Eles conhecem a Deus pelas Escrituras e seguem. Uma questão mais intelectualizada de seguir a Deus. E a terceira, a mais avançada, é seguir a Deus pelo amor. O amor pleno, o ágape. Esse amor incondicional que você está falando, né? Que é o amor pleno, que é o mais elevado dos 3 seguidores de Deus. Olha esse complemento que eu falo dela. Mas, voltando um pouco ao que você falou, do sistema de crença enraizado, são os conceitos de crenças. Né? E a pergunta era, até que ponto o conceito, esse sistema de crença enraizado, ele é favorável a um desenvolvimento e um avanço da entidade viva, espiritualmente falando, ou até que ponto ele avança dentro daquele conceito, o sistema de crença enraizado, e paralisa o seu próprio desenvolvimento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas crenças. Algumas crenças são limitantes. Pois é. Algumas crenças são limitantes. E algumas crenças são nos colocadas apenas porque a gente acha que a gente é imaturo para aprender. Assim como a gente joga uma crença numa criança achando que a criança é imatura para aprender. E isso pode trazer problemas. Por isso que a gente tem... Isso não quer dizer que todas as crenças sejam ruins. Ou seja, nós nos baseamos em crenças. Algumas crenças estão certas, algumas crenças podem não ser limitantes. Por isso nós devemos estar sempre abertos e sempre buscar uma expansão na consciência. Prabhupada deixava bem claro isso, vamos nos expandir a consciência. E se nós formos expandir a consciência, entende-se que nós somos maduros. Maduros quer dizer o quê? Que a gente não vai cuspir no prato que comeu. A gente não vai rejeitar aquilo que nos... Sabe, mesmo que seu pai tenha educado você com uma crença que você acha agora limitante, te falou que se você fizer tal coisa, vai sair um monstro do armário, é a maneira que ele acreditava que estava certo. Por isso você não vai rejeitar seu pai. Entendeu? Então a gente também tem que ter a maturidade. A gente não pode rejeitar o mundo ou rejeitar as religiões só porque elas podem nos ter dado, o mundo ou as religiões ou qualquer pessoa em si pode ter nos dado algumas crenças que agora não são limitantes. Apenas a gente expande a consciência. E com maturidade a gente aceita e tem o amor, o verdadeiro amor. Eu entendi. Por exemplo, pega esse conceito do pai, né? Do próprio pai, que passou que ali tinha o bicho-papão toda a vida. Mas depois você cresceu, amadureceu e sabe que ali não tem um bicho-papão. Né? E aquele sistema de crença já não faz bem mais a você. Entendeu? Então, automaticamente, baseado nesse conceito que você falou de Ramaranda Roy, né, que é muito bonito esse argumento com o Chaitanya Mahaprabhu. Então, o Chaitanya Mahaprabhu você fala, tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais e tem algo a mais. Então, eu acho que quando o sistema de crença ele encaixa e foi favorável para o bicho-papão em certos momentos da sua vida, então você tem que saber que ali não tem mais o bicho-papão e você vai buscar algo. O problema é você ficar condicionado a isso. Aí existe aquele termo que a gente chama de alma condicionada. Nós ficamos condicionados a diferentes crenças. Entendeu? Então, ela não está errada até um certo ponto. Tudo bem.
está certo, está errado, pode ser, mas a gente não pode ficar condicionado àquilo. Né? Há uma crença ou várias crenças? Pode estar condicionado a alguma, sei lá o quê. Então a crença não é favorável a... Há diferentes com alguns conceitos. Então a crença não é favorável ao avanço, seja ela qual for. Ela pode ser um degrau. Um degrau. Então se é um degrau é favorável. A um degrau. É. Depois tem que ser uma reformulação interna dos conceitos de crença. Através da inteligência. Então a alma está... Depois do conhecimento, adquirindo conhecimento, não é? Aí a consciência se expande e você, através dessa consciência expandida, você sabe que aquela crença te deu essa oportunidade de você adquirir conhecimento e expandir a consciência, né? E chegar a um Sem pisar no determinado... calo de ninguém. Sim. Então a alma liberada é aquela que não está presa a conceito. Não estaremos Porque não estar presa a conceitos é uma coisa muito delicada a falar, porque o próprio consciência que já é um conceito, não é? O conceito de Deus. O Papa usa esse termo, acho que ele usa esse termo, Cristo é um conceito, o conceito de Cristo é um conceito de Deus. Então, os conceitos não são errados. Não é? Então, dizer a alma liberada não está presa a conceitos, quer dizer, se libera, não tem conceito nenhum. Não é isso. Existem, nós estamos vivendo nesse mundo com parâmetros são conceitos. Entendeu? Então, não são dados. Alguns conceitos são liberantes, outros conceitos são limitantes. Né? O que está certo, o que está errado, aí é uma questão, a gente vai vendo com nossa maturidade, a gente vai discutindo um com o outro, né? Os devotos discutem um com o outro, pegam conselhos, e a gente vai vendo onde a gente vai pisando, onde vai o nosso caminho, entendeu? Então talvez, às vezes a gente tem certos conceitos, puxa, eu pensava dessa maneira, mas pode abrir para outra possibilidade, pode ser. Ou, puxa, eu estou pensando errado, então, tá, entendeu? São coisas assim, a gente vai, dá volta atrás, pode ser muitas vezes você pode voltar atrás e reviver certas coisas, às vezes você vai para frente, às vezes você vai para trás, você revê conceitos, mas dizer que está liberado de todos os conceitos, não, porque aí, peraí, a gente, sabe, existem conceitos que não são, que nos ajudam, que não são liberados. Agora, o que pode ser conceito liberante para um, necessariamente não quer ser conceito liberante para outro. Então a gente nunca pode amassar tudo e falar essa fórmula para todo mundo. Sim, quando o Prabhupada fala consciência de Krishna, é uma fórmula universal, ótimo, uma fórmula universal, mas ela pode ser aplicada de diferentes maneiras, em doses diferentes para cada pessoa. E infelizmente a gente tem uma coisa de categorizar, né? Você é um Bhakta, então age como um Bhakta dessa maneira. Você é um Brahmana, então tem que agir como dessa maneira, né? Aí você é sannyasi, tem que agir dessa maneira. Tudo bem, são posições públicas que você pode tomar, a gente tem que agir. Um gerente de banco tem que agir de uma maneira e um caixa de supermercado tem que agir de uma outra maneira. Isso tudo bem, está dentro do Varnashram, ok. Mas a gente pode criar muitos conflitos internos se você age, se você está ali, né, se você não consegue, se você não entender que um conceito pode ser limitante para um, enquanto que pode ser liberador para outro. A gente tem que estar liberal nesse sentido. Liberal no sentido de, bom, deixa, para ele de repente é um remédio, para mim é um veneno. Para ele pode ser um remédio.